TAD. O que é TAD? Tipo abstrato de dados. Tá? Então, o TAD, na verdade, ele é uma extensão daquilo que, né, nós conhecemos como tipo primitivo. Temos inteiros, float, double, long, char, né? Temos esses tipos. Porém, em algumas situações, nós precisamos criar algo que vai além. Então, por exemplo, eu quero criar uma estrutura, né, um tipo abstrato, que vai guardar os dados de um paciente. Então, eu preciso guardar, por exemplo, o nome, o endereço, a idade. Mas como que eu faço isso, né? Se, por exemplo, dentro de um vetor eu só posso trabalhar com um tipo de dados. Então, para isso, nós utilizamos tipos abstratos de dados, né? São dados que nós podemos criar. E também podemos utilizar, podemos, por exemplo, instanciar uma variável de um tipo abstrato de dado. Tá? Além dessa estrutura de dados que é permitida, nós conseguimos, em determinadas situações, também criar funções para esses tipos de dados. Tá? Então, para quem já viu ali um pouquinho de orientação a objeto, vamos dizer assim que é como se fosse um protótipo ali de uma classe, tá? Vai funcionar como se fosse uma classe ali, mas a gente utiliza o struct, tá? Então, né, nós temos alguns tipos, né? Então, por exemplo, uma enumeração, tá? Uma enumeração é um tipo de dado que suporta apenas um conjunto finito de valores. Então, as enumerações elas são até hoje utilizadas, por exemplo, no Java, no C Sharp. E o que ele permite? Permite que você crie ali algumas constantes, vamos dizer assim, e que a gente consiga né, melhorar ali a qualidade do nosso código numa abstração mais alto nível, né? Mas efetivamente o que vai acontecer? Cada opção dessa, por exemplo, dia, semana. Isso o domingo vai ser 0, segunda vai ser 1, terça vai ser 2, quarta vai ser 3, tá? Então, ele cria, na verdade, quando a gente trabalha com enum, ele vai criar sequencialmente. Mas fica mais fácil para eu trabalhar do que efetivamente colocar uma constante. Por quê? Eu posso fazer assim, ó, mês, ponto, fevereiro. Então, dentro de um programa, isso vai ficar mais legível. Porém, o que vai representar isso? Vai representar um número, né? Então, sempre começando do zero aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, né? E vai até o 11, tá? Isso funciona também para outras linguagens de programação, tá? O enum. Ele cria, né, essa numeração em sequência, tá? Então aqui, só explicando, né, nesse exemplo criou-se 3 enumerações, dia de semana, mês e cor. As enumerações são criadas e podem ser utilizadas para criar variáveis que somente aceitem como valores os elementos que foram listados entre, né, as chaves. Ele não aceita nada que for além daquilo. E aqui, ó, e na sequência, né, ele vai, na verdade, armazenar os valores, né, sequenciais inteiros, 0, 1, 2, 3, 4. Então, uma forma de se organizar. Por exemplo, minha variável é igual segunda, tá? E aí eu posso testar, minha variável é igual a sexta, eu faço uma determinada situação, ou se não, eu faço uma outra situação, tá? O Java tem, a gente usa bastante no Java. Então, é um complemento, né? É um jeito de organizar ali nossa estrutura de dados. Mas ele monta ali, né? Ele tem essa nomenclatura, mas ele acaba montando ali de uma forma que fica mais legível o nosso código, tá?
A forma de tornar o uso de uma enumeração semelhante a um tipo, né, é através do typedef. Tá? Então, o typedef vai ser a base ali para nós criarmos os nossos TADs. Tá? Então, por exemplo, enum, dia da semana. Tá? Então, vou pular domingo, segunda. Aqui eu posso alterar o valor, tá? Eu posso falar, não, quero que terça seja 5, tá? Quarta, quinta, sexta, sábado. Eu consigo mudar. Mas geralmente são números, tá, pessoal? Ó, enum mês. Tá? Definir aqui. Enum cor. Se eu não defino, ele vai pegar na sequência. 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Tá? E aqui eu estou criando um tipo. Então aqui, typedef. Aqui é o tipo, né, o tipo dessa estrutura, né, a base dessa estrutura vai ser dia, semana, ó, dia, semana. E esse novo tipo que eu estou criando, ó, dia, semana. Então, quando eu faço isso, eu posso criar variáveis do tipo dia, semana. Ó, dia, semana, minha variável. Minha variável igual segunda, tá? Deixa eu mostrar o exemplo lá que era para ser lá no exercício. Aí vocês vão entender de outras formas também, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui, pessoal. Ó. Typedef struct, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um struct, tá? Struct vocês viram na aula lá de PEN, onde que a gente consegue fazer uma estrutura de dados heterogênea, né? Que significa, né, temos dados diferentes ali dentro. Porém, para eu transformar esse struct em um tipo que eu possa criar como se fosse uma variável, eu preciso usar aqui dessa forma, ó, typedef, tá? E eu ponho o nome daquele tipo que eu estou criando, que eu estou batizando, tá? Esse struct aqui, ó, ele tem uma variável inteira que é o RA, ele tem um vetor de caracteres que vai ser o nome, e ele vai ter aqui um outro, vamos dizer, atributo que é o inteiro que tem idade. São dados diferentes, né? Então esse struct ele vai virar o tipo de aluno, tá? Então olha aqui, eu posso, por exemplo, criar um vetor de tipos de aluno, de T alunos. Eu posso criar um ponteiro de T alunos. Aí como que eu acesso esses caras? Eu acesso como se fosse um struct, olha. Ó, T aluno, tá? Eu estou criando uma variável T1, que é do tipo T aluno. Como que eu acesso com o struct? T1.ra, né? Ó, T1.idade, T1.nome. Eu consigo acessar dessas formas, tá? Porque é um struct. Então, se ele vira um tipo, utilizando esse typedef, eu posso usar ele como se fosse uma variável, eu posso usar como se fosse um vetor, eu posso criar um ponteiro. Então, isso permite que eu crie uma estrutura de dados que permite que eu vá um pouco além, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal fala. Está piscando de besta aqui. Legal. Dúvidas, pessoal? Deixa eu salvar esse cara aqui, eu vou salvar como um outro exemplo, tá? É tipo uma classezinha? Como se você for pensar em orientação a objetos, sim, tá? Vamos dizer que isso aqui foi o começo das classes, tá? Tem até como, né, você deixar isso aqui num arquivo separado, num arquivo com a extensão H, tá? O que são os arquivos da extensão H? Deixa eu salvar esse cara aqui como um exemplo, sei lá, exemplo 4. Eu atualizo para vocês. Que é um arquivo da extensão H? É uma biblioteca, ó, strings.h, tá vendo? stdio.h. Dá para você salvar esse typedef como extensão
H, e você pode até criar funções para servir mais ou menos como se fossem métodos. Tá? Eles continuam sendo funções, mas no fim vai ser ali a origem, tá? Das classes ali que a gente usa em orientação a objeto, por exemplo. Tá? Deixa eu ver. Professor, struct tem de ser declarada fora da função? Sim, João. Para você conseguir utilizá-la em todo o seu programa, você cria fora da função main, tá? Como eu até falei para o Gustavo, você pode até criar num arquivo separado. Tá? Dá para você criar num arquivo .h e você pode utilizá-la em vários programas, por exemplo. Tá? O ideal é sempre criar separado. Tá bom? Bom, deixa eu Professor, continuar. Diga. eu não entendi direito essa parte. Como assim o typedef? Aqui, o typedef, ele está criando um tipo. A gente não tem os tipos primitivos? Inteiro, float, né? Quando eu quero criar um tipo de uma estrutura de dados que vai além, que é diferente. Então, se eu quero criar um tipo meu, tá? Um tipo de dados meu, para eu poder usar como se fossem variáveis, para usar de diversas formas, eu utilizo o typedef. Typedef, ele vai permitir que eu crie meu tipo personalizado. Por quê, ó? Aqui vamos supor, eu pus T aluno, tá? Mas se eu tivesse feito assim, ó, aluno, tá? Qual o tipo de dados que eu criei aqui, ó? Aluno, tá? Então, como que eu criaria aqui, por exemplo, ó? Eu criei essa variável T1, que é do tipo aluno, tá? Ó. Tô recebendo aqui do tipo aluno. Ah, eu quero criar um vetor de 10 posições que é do tipo aluno. Então, em vez de criar do tipo int, do tipo float, eu estou criando de um tipo personalizado que eu fiz. Tá? Mas no caso é sempre para estrutura. Dá para criar, por exemplo, aqui no nosso primeiro exemplo, ele está criando com esses enumerators, tá? Que são mais simples. Mas, nas nossas utilizações, nós vamos usar construct, tá? Se preocupa aí em criar os tipos construct. Por quê? Quando a gente for falar de pilha, fila, nós vamos criar, por exemplo, um struct chamado nó, ou um struct chamado item, por exemplo, e a gente vai trabalhar com esses structs, né, fazendo as movimentações, tá? Deixa eu até copiar e colar para vocês darem uma olhada em detalhes. Tá? Então, eu estou criando o tipo aluno. Aí eu posso criar variáveis. Eu vou criar a variável João, que é do tipo aluno. Vou criar a variável, sei lá, Maria. Vou criar a variável Ana, que são do tipo aluno. Tá? Como eles são structs, como que eu posso fazer? Eu posso acessar os atributos dele. Tá? Sim, Marcos, sim. A gente considera como um tipo abstrato de dado. Então, a gente pode fazer assim, ó, Maria.idade igual a 19. Consigo acessar, né, o atributo, vamos dizer assim, daquele struct. Então, eu tenho ali a variável Maria, certo? Que é do tipo aluno. E eu, por exemplo, consigo armazenar a idade ali da Maria, por exemplo. Tá vendo? Mesmo esse tipo de struct aluno, no caso, se criasse ele como um ponteiro, também era a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa. Você pode criar, por exemplo, aluno, é o tipo, certo? Aí você vai criar, por exemplo, ponteiro. Então, você está criando um ponteiro do tipo aluno, tá? Aí você pode, por exemplo, associar aqui a variável Maria, que é do tipo aluno, a esse ponteiro, por exemplo. Tá?
Professor, com ponteiro eu consigo acessar essas características do... Sim, sim. Você faz assim, ó. Ponteiro. Sei lá. Nome, por exemplo. Tá. Entendi. Tá, ponteiro. Idade. O que você vai acessar? Você está acessando o atributo idade lá da variável Maria, que é do tipo aluno. Tá? Com esse sinal de direção, você não precisa nem fazer assim, né? Asterisco, ponteiro, né? Que seria o que você utilizaria normalmente, né? Você faria assim, asterisco, ponteiro, ponto, nome. Você faria assim, mas com esse símbolo de direção, você pode fazer direto assim, ó. Você nem pôr entre parênteses ali o asterisco. Tá? Você pode acessar direto. Professor, e desculpa. E essas características do struct, eles são alocados na memória igual a um vetor? Eles são seguidos um do outro? Alocados na memória? Não. Ele organiza de outra forma. Entendi. O que acontece, tá? Você pode até criar um vetor do tipo aluno, né? Então assim, aluno, né? Sala de aula, ó, sala, vai ser vai ter 10 posições, por exemplo, do tipo aluno. Aí sim, né? Essa sala aqui vai ser sequencial. Entendi. Obrigado, professor. Sabe por que não dá para fazer sequencial? Porque são tipos de dados diferentes, né? Por exemplo, idade é inteiro, o nome é um vetor de caracteres, então por isso que ele não é sequencial. São tipos diferentes, distintos, por isso que você não dá para você acessar diretamente. Mas com o operador de direção, que é esse cara aqui, você acessa tranquilamente, né? Com utilização de ponteiros. Tá? Beleza. Bom, vamos voltar para cá. Então aqui ele está fazendo um typedef de um enumerator, tá? Assim, aí eu posso usar, por exemplo, dia, semana, eu posso usar em qualquer ponto aí do meu programa esse tipo. Tá? Posso criar um vetor, posso criar um ponteiro. Se ele é um tipo, eu posso tranquilamente usar tanto como vetor, tanto como ponteiro. Tá? Aqui, né, estruturas não homogêneas. Quando a gente fala de struct, é homogêneo. Struct não, de enum, é homogêneo porque é tudo inteiro, né? Mas aqui, struct, registro, tá? Aí eu tenho ali o primeiro atributo, que é nome, que é um vetor de caracteres de 20 posição, tem outro atributo que é endereço e tem o telefone, tá? E aí eu tenho que falar, normalmente a gente faz assim, né? Lá na aula de PEN vocês aprenderam assim, struct, registro, pessoa 1. Aí o que vocês estão falando aqui? Eu quero criar alguma coisa do tipo struct, tá? Mas, né, quando a gente usa o typedef, nós podemos criar nosso tipo diretamente, tá? Então lá, typedef struct registro, tá? Eu posso criar assim, ó, registro de pessoa, tá? Eu posso primeiro criar assim, crio o struct e depois eu faço essa definição para falar que o struct registro agora será o tipo registro de pessoa, tá? E aí sim eu posso criar, por exemplo, variável v1 é do tipo registro de pessoa. Então eu posso criar em duas linhas, tá? Ou, né, ó, por exemplo, aqui está criando em duas linhas, ó. Primeiro faz o struct, ó, tipo telefone, aí ele faz o typedef, ó. Typedef struct, tipo telefone, vai ser o tipo telefone, né? Ó, struct tipo endereço vai virar o typedef, vai virar o nosso tipo endereço. E olha que interessante, eu posso,
né, utilizar um tipo abstrato de dados que eu já defini dentro de outro. Eu não tenho aqui, ó, telefone, e eu não tenho endereço. Olha esse aqui, ó, registro de pessoa. Então ele já tem aqui um vetor de 20 posições de endereço, ó, do tipo endereço. Por quê? Isso aqui vira um tipo, né? Ele já tem aqui um telefone que é do tipo telefone. Então, na hora que eu for criar isso aqui, ó, por exemplo, eu vou criar essa variável pessoa, que vai conter nome, vai ter aqui um conjunto aqui de endereços, tem aqui o telefone, então eu posso criar um tipo dentro do outro. Tá? Então isso vai me dar uma flexibilidade, me dá uma estrutura a qual eu posso trabalhar. Tá? Quando a gente tem um dentro do outro, o que eu posso fazer? Nada me impede de fazer da seguinte forma. Deixa eu fazer aqui, ó. Professor, Oi. tem como colocar, por exemplo, tipo endereço dentro do registro de pessoas sem dar esse type def? Na verdade a gente está definindo, né? Precisa fazer o type def para ele virar um tipo, tá? Aqui ele está fazendo com duas linhas, mas no exemplo que eu mostrei aqui para vocês, deixa eu até voltar. Tá na Então, se forma o resumida, type ó. def ele é só uma struct mesmo. Não. O type def transforma um struct, um enum em um tipo. O importante é o type def, tá? Ah, tá. Type Então, def que vai transformar no tipo, certo? para colocar em outro struct tem que ser um tipo. Tem que ser um tipo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz com uma linha só, ó, type def struct, e aqui eu já defini o nome, ó, o tipo aluno. Aqui nesse outro exemplo, ele está fazendo com duas linhas. Aqui, pera, deixa eu fazer aqui para sair. Ó, ele está fazendo com duas linhas, tá? Então, primeiro ele criou o struct, tá vendo? E depois ele transformou esse struct tipo telefone, ó, né, no telefone. Ele criou esse cara aqui, ó, tipo endereço. Ele transformou esse struct tipo endereço em endereço. Se eu quisesse fazer com uma linha só, como que eu faço? Faço assim, ó. Eu acho mais fácil, tá? Eu prefiro. Posso fazer assim, ó. Tá? Professor, Oi. qual que é a utilidade de só ter o struct sem o type def? Eu já posso ter dentro de um programa, tá? Aí, dependendo da situação, eu quero, por exemplo, modificar para depois virar como se fosse essa classe, tá? Por exemplo, na aula de PEN, vocês usaram só o struct, não usaram como tipo, tá? Aí, como que vocês fariam para criar? Vocês teriam que fazer assim, ó. Deixa eu ver se tem um... Eu já troquei todos aqui, deixa eu voltar um. Voltar eles aqui. Pronto. Ó, struct tipo telefone. Aí, se eu fosse criar um struct ali, ó, o que eu precisaria fazer? Da seguinte forma, né? Struct tipo telefone T1, tá? Eu teria que criar assim. Ao contrário do aluno, que eu já crio diretamente. Isso é um problema. E o principal, tá? É que você tem a possibilidade de utilizar um tipo dentro do outro. Quando eu tenho um struct, eu não consigo jogar um struct dentro do outro. Porém, quando eu transformo isso aqui em tipo, ó, tipo telefone, tipo endereço, aí eu consigo acessar assim, eu consigo utilizar dessa forma. Tá? Eu já consigo colocar dentro de outro tipo ou dentro de outro struct, né, como se fosse parte, né, dessa estrutura. E como que eu acessaria, por exemplo, o número do telefone que está dentro de pessoa? Tá? Então vamos pensar da seguinte forma. Vou escrever aí para vocês. Vamos fazer assim.
João é uma pessoa, certo? Aí eu quero acessar o telefone, ponto telefone, ponto DDD. Então, quando eu transformo em tipo, eu consigo colocar um tipo dentro do outro. Então, notem que ele cria uma árvore ali de dados ali, de estruturas relacionadas. Então, eu consigo fazer estruturas complexas ali de dados, que vai muito na linha, né, de uma classe de orientação a objeto. Ó, eu quero acessar o DDD do João, né, então o DDD do telefone do João, por exemplo. Então ele permite essa flexibilidade quando eu transformo em tipo. Tá? Para transformar em tipo é o typedef. Dúvidas, pessoal? Acho que por enquanto não, professor. Acho que ficou claro por enquanto. Aqui, pessoal, eu posso fazer em duas linhas, como eu falei para vocês, ou eu posso resumir e fazer uma linha só, tá? Ó, typedef, eu não vou precisar do nome do struct, certo? Vou tirar aqui e vou pôr aqui. Professor, no caso desse código aí, você está acessando só o DDD. Não vai vir um número junto também. Não. Se eu quiser acessar o número, eu vou ter que pôr joão.telefone.número. Tá. Peraí, a gente faz assim, ó, typedef. Tá. Struct, eu tô apagando o que eu não devo. Struct. Certo. Endereço. Então eu posso fazer assim já direto como um tipo, né? Ou eu já pego um struct que exista e eu transformo ele num tipo, usando da seguinte forma. Dúvidas, pessoal? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus exemplos. O que nós temos de bom aí? Ué? Ai, não é esse aqui não. Peraí. Aqui, tá? Aqui ele está fazendo o typedef de um enum. Ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, enum é uma estrutura que nós usamos, né? Funciona mais ou menos como constantes. Só que eu quero transformar isso aqui em um tipo. Eu quero transformar no tipo dias. Então ele está fazendo aqui, ó, typedef enum dia semana vai ser o tipo dias. E aí eu consigo trabalhar assim, ó, dias hoje vai ser igual a quinta, tá? Então, quando a gente trabalha com enum, ele cria, na verdade, os números em sequência, 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu estou criando um tipo, né? Se fosse para criar anteriormente, sem usar o typedef, como que eu faria? Da seguinte forma. Enum, dia da semana, enum, por exemplo, tá? Aqui eu já trabalho como se fosse um tipo. Eu conseguiria colocar, por exemplo, dentro de um struct, por exemplo. Tá? Vamos ver aqui um segundo exemplo. Aqui ele já está usando como um struct. Tá? Ó. Nome, endereço, telefone. Ele já está definindo o typedef. Typedef aqui vai transformar no tipo. Qual é o nome do tipo? Pessoa. Aí ele consegue, né, trabalhar. Ó, cria uma variável chamada P1, que é do tipo pessoa. Aí eu consigo acessar aqui os atributos dele. Ó, P1.telefone. Né? Aqui ele está, na verdade, chamando uma função. E nós podemos fazer um ponteiro do tipo pessoa. Então ele vai mudar, por exemplo, ele vai pedir para informar o nome e nós vamos mudar
o nome dessa pessoa. Então ele vai conseguir mostrar aqui o nome, tá? Aqui ele criou uma outra variável chamada P2, que também é do tipo pessoa. Olha que interessante aqui, como nós definimos a associação dos valores diretamente dentro de um struct, né? Então vamos supor que eu quero iniciar esses valores. Então qual que é o primeiro atributo? Nome, ó, pus o nome, o endereço e o telefone. Então ele já criou mais ou menos aqui. E ele vai imprimir, ó, p2.nome, tá? Vamos testar. Digite um nome, Maria. Maria não, já foi muito Maria. Júlia. Olha lá, pessoa 1, Júlia, pessoa 2, Maria. Isso porque nós criamos o typedef. Então, resumindo, além dos tipos primitivos que nós temos, inteiro, float, né, char, nós podemos criar os nossos próprios tipos usando o typedef. Quando a gente cria os nossos próprios tipos, nós podemos utilizá-los como vetores, podemos utilizar eles como variáveis, como ponteiros, e podemos ter a mesma utilização. Além disso, quando nós definimos como tipo, nós podemos ter um tipo dentro de outro, criando ali uma estrutura complexa de dados. Tá? Que é isso, Sara? Eu tinha mandado, professor, que eu falei do typedef, a gente já tinha visto alguma coisa assim na Tá. nessa daí Legal. aulas do PEN. Mas bom. é igual o senhor falou, a gente tinha que colocar ponto e tinha todo um processo. O do ponteiro é muito mais rápido para acessar. Sim, sim. Assim, a gente usa o ponto quando a gente está trabalhando com ele diretamente, tá? Então, o nome da variável, ponto, o atributo. Quando a gente está trabalhando com um ponteiro de um struct, por exemplo, aí vai ser o nome do ponteiro, a seta, né? E o atributo. Tá? Essa é a grande diferença. Quando eu uso ponto, quando eu uso o símbolo ali de direção. O símbolo de direção é quando a gente está usando um ponteiro. Legal, Sara, obrigado. Vamos continuar aqui, né? Então, por exemplo, ele criou aí o struct dados cliente, né? Aí ele pode criar aqui, ó, a variável cliente, que é do tipo dados cliente. Aí ele consegue associar, ó, cliente.código, né? Cliente.sexo, pode ler aqui, ó, né, tá mostrando, tá imprimindo, tá normal, tá? Então aqui a gente pode, né, fazer tudo junto, né, que nem eu falei para vocês, e podemos já iniciar os valores. Como que a gente inicia os valores? Aqui no primeiro exemplo, aqui ele criou, né, esse tipo dados cliente que tem nome e código, tá? Aqui ele criou uma variável chamada cliente, que é do tipo dados cliente, certo? Tá vazia. E a outra aqui ele criou a variável Pedro, que é do tipo dados cliente, mas já está jogando valor, ó, teste 1, 2, 3. Tá? Então ele está jogando para o primeiro e para o segundo. Já dá para iniciar dessa forma, certo? Eu posso passar como um ponteiro, ó, struct test, tá? Então ele tem esse struct, então a gente consegue passar como um ponteiro, tá? E aí quando a gente utiliza, né, como passagem, né, de ponteiro, a gente usa o operador de direção. Então aqui também nós podemos trabalhar com vetores. Então, por exemplo, ele criou aqui esse tipo, tá? Teste. Legal? E ele criou um vetor de 100 posições desse tipo teste. Então, como que ele vai funcionar? Ó, vetor, posição 0, CPF. Vetor, posição 1, né? Código, CPF. Então, para quem já trabalhou aí com coleções dentro do Java, do JavaScript, vai fazer sentido essas estruturas que vocês estão vendo. Tá? Ô, professor, Diga.
Volta um pouquinho no outro slide, por favor. Aqui. Por que você usou na quinta linha o dois 1, 2, testes? 3, 4. Ah, porque aqui ele criou separado, tá vendo? Ele criou o struct, depois ele criou o tipo, tá? Não precisaria. É que ele pegou o struct test e transformou no tipo teste. Mas Tudo bem, então, tudo bem. poderia ter feito assim, type def struct, aí não precisava desse teste. Teste, pronto, resolvia. Tá? Beleza, valeu. Eu recomendo fazer do jeito direto ali, é mais fácil. Então aqui ele pode, por exemplo, passar, né? Que ele está passando como um vetor. Ele pode acessar normalmente essas estruturas de tipo abstrato. Tá? Quando a gente usa ponteiro, aí nós utilizamos o operador de direção, tá? Para facilitar. Ó. Aqui ele tem esse min estrutura, tipo min estrutura, ele criou essa variável m, né? E está passando endereço aqui, então ele vai receber como um ponteiro. É que deve estar na próxima. Ué, que estranho, cadê? Aqui, insere dados, tá vendo? Ó, ponteiro, aí ele consegue, por exemplo, alterar.